E aí me veio outro pensamento, né? Porque problemas todos nós enfrentamos. Mas qual a qualidade da nossa fé? Como que eu reajo ao problema? É reclamando, é ligando para milhões de pessoas, é pedindo dinheiro para Deus e todo mundo, não tomando decisões corretas, agindo única e exclusivamente pela mente? Ou nós somos os cristãos que acreditam que aquilo que a gente não está conseguindo resolver aqui no natural, Deus está resolvendo no sobrenatural, mesmo que o que Ele resolva não seja o que a gente espera e que o tempo dele demore mais do que a gente queira. Isso é fé. Isso é relacionamento com Deus. E hoje a gente tem pressa, a gente tem muita urgência, a gente quer tudo para ontem, mas o nosso relacionamento com Deus não foi construído de um dia para o outro. Ele é dia a dia, até o final dos nossos dias, nós vamos estar construindo um relacionamento com Deus. Por quê? Nós somos falhos. A gente, às vezes, se desespera e fala assim, meu Deus, se o tempo de Deus não for o meu, lascou. Sem pensar que, às vezes, aquele tempo vai levar a lugar melhor ainda. Eu sou assim. Eu tô melhorando. Já melhorei muito, nossa, muito. E hoje, assim, quando eu transbordo ou de preocupação ou de chateação mesmo, eu choro. Eu ando muito chorona, ando muito emocionada. Eu converso com o Espírito Santo e eu levo para Ele, porque eu sei que a decisão final é de Deus, eu querendo ou não. É Ele que vai decidir. Então, Ele quer que a gente crie esse relacionamento. Mas o segredo tá. Como eu reajo frente aos problemas? Eu agradeço pelo problema? Eu tenho ideia que aquele problema pode me levar a ter uma vida transformada? Que se eu não tiver a ajuda de alguém aqui no natural, talvez seja uma possibilidade de eu me melhorar e começar a trabalhar por mim mesma em alguma coisa produtiva que vai gerar resultados para mim, principalmente na área financeira. As pessoas hoje elas estão acostumadas a recorrerem a milhões de pessoas quando elas têm um problema. A não levarem seus problemas a Deus. Mas na hora que o avião tá para cair, é em Deus que elas se apegam. Mas daí é aquele apego instantâneo. Por isso que o dinheiro ele é tão perigoso, porque quem tem dinheiro, o dinheiro ele facilita a nossa vida. O dinheiro é maravilhoso. O dinheiro ele nos traz paz, porque nos dá uma moradia digna, nos dá um meio de locomoção, nos dá oportunidade de estudos, oportunidades de viajar, de nos divertirmos. Só que nesse meio tempo muitas pessoas podem se perder e se afastar de Deus. Então quando as coisas estão melhorando é muito comum ver pessoas se afastando de Deus, porque ela não precisa mais dele. E essa é a qualidade da nossa fé hoje. Ela é instantânea, a fé miojo. Resolveu meu problema, acabou a fé. Vou deixar de ler a Bíblia, já não leio a Bíblia todo dia, já não oro todo dia, já não vou participar do grupo familiar porque, sei lá, qualquer motivo é motivo para não participar. Então, gente, primeiro, como que a gente está reagindo às nossas dificuldades? O que a gente está fazendo para se melhorar aqui, executando mesmo, ao invés de ficar sentado esperando a ajuda cair do céu? Como que a gente agradece na dificuldade? Pode ser a maior dificuldade do mundo, mas como que a gente agradece por ela e fala, Deus, eu sei que você está abrindo portas para mim, mas Espírito Santo, me mostra o caminho, porque sozinho eu não estou conseguindo. E não tem problema chorar, não tem problema ficar com medo, não tem problema a gente se sentir assim, perdido.
O que Deus quer é que você leve para Ele esses problemas. E isso é fé, isso é construção. E é o que as pessoas não têm praticado. Não seja fé miojo. 5 minutinhos tá pronto, resolveu o problema, pô, aí já vai negligenciando o relacionamento. Não, porque depois pode vir um problema muito mais forte. Deus, que já conhece teu caráter, Ele vai te ensinar, Ele vai te educar. E aí não vai ser muito pelo amor, vai ser por um problema. Não é o Deus do terror, é o Deus do amor. Mas a gente não está aqui de férias, Ele está aqui para nos corrigir. Então, se você está passando por uma dificuldade, seja qual for, a minha dificuldade hoje é: eu saí de uma multinacional onde eu ganhava bem, não vou entrar em detalhes, para ser uma evangelista. O meu dinheiro hoje ele é contado. Se eu gastar 1 centavo fora, pode me faltar lá na frente. Tá bom? Então eu saí daquela pessoa para essa. Mas eu sou uma evangelista e uma evangelista fiel. E eu tenho grandes planos para mim mesma. Mas eu vou executar muitas coisas para isso. Eu não vou esperar que através do evangelismo Deus faça aparecer $1 milhão aqui no meu quintal. Não, porque meu relacionamento com Ele nem é para isso. É para me fortalecer, para me dar ideias, abençoadas. Então, ao invés de reclamar, de pegar o telefone, ficar conversando com Deus e todo mundo, vai no secreto e conversa com o Espírito Santo. Porque nem sempre quem vai ouvir está querendo o seu bem da forma que você imagina. E Deus conhece todos os seus problemas, todos. E é Ele que vai decidir. Mas Ele quer que você converse com Ele. Então, reflita nisso. Tá muito quente no meu coração essa mensagem, porque a fé tá esfriando. Eu vejo muitos irmãos mandando mensagem para mim que estão se afastando da igreja por causa do pastor ou sei lá, qualquer outro motivo. Gente, procura outra. Não falta igreja. Até eu encontrar que eu gostei, eu fui em um monte. Mas tinha coisa que não me tocava o coração, não me emocionava, a palavra eu achava vazia, eu achava texto pronto, texto assim que o ChatGPT poderia ter feito e a pessoa estava lá performando. Não tá bom naquela? Vai numa outra. A gente tem milhões de vídeos online, mas não usa desculpa. Fica com Deus, de mão dada com Ele. Hoje eu chorei horrores porque eu retirei meu útero. Faz 3 semanas essa semana. A minha falta de hormônio, mesmo fazendo a reposição, ela tá me deixando num estado assim muito sensível. Não é agressivo, é sensível. Então tudo pra mim é muito, muito, muito triste. Nossa, que fase. Mas eu tenho uma pessoa que eu recorro. E eu peço para ela me ajudar em oração, para ela me fortalecer. E eu desvio o pensamento daquilo. E eu sei que eu vou resolver. E para Deus me dar força para eu lidar com aquela situação. Eu não peço somente a resolução do problema, porque tem coisa que é processo. E não adianta, um bebê não é gerado em 1 mês, ele é gerado em 9. Uma árvore para crescer, às vezes leva 3, 4, 5 anos para chegar no tamanho que é essa árvore do meu quintal, por exemplo. Então, o que a gente tem que saber é esperar em Deus. Ele tem promessas, Ele tem o melhor para nós. Essa mensagem, ela é uma oração. Ela é uma oração para que você se apegue a Deus. Para você que está nas maiores necessidades ou acha que não tem saída, tem saída. Mas vai até Deus. Fala com o Espírito Santo. Aumente a qualidade da sua fé. Converse comigo se quiser. Nem sempre eu sei dar a solução e acho que não compete a mim dar a solução. O evangelista, e eu tô aprendendo muito isso porque eu tô fazendo curso, para não falar besteira, porque eu não sou psicóloga e eu não posso interferir no seu livre-arbítrio, mas eu posso te dizer o que Deus diria, porque eu estudo para isso. Então, conversa com pessoas que professem da mesma fé que você. Tudo vai ser fortalecido. E eu falo do caderno, de escrever no caderno, porque através da escrita, você vai ver como Deus vai te respondendo ali enquanto você escreve.
É milagroso. E a pessoa não pega um papel, uma caneta para se abrir com Deus, mas pega para postar no post lá do Carlinhos Maia, numa besteira qualquer, escreve lá um textão. Ô gente, o que é prioridade? Não tô falando pra você ter uma vida triste, não, ou ser infeliz, ou não se divertir. Mas dá para equilibrar tudo. E com Deus tudo fica mais leve, fica mais suave, fica mais, sabe, fácil de lidar. E eu te falo isso porque eu saí do ano passado querendo morrer, pedindo para Deus para dar um jeito para acabar com a minha vida, porque graças a Deus eu não tenho coragem de terminar com a minha vida. E graças a Ele eu estou aqui, mas graças a pessoas também que interviram por mim, assim como eu tenho intervido por algumas pessoas aqui. Então, não saia contando para todo mundo, isso é um ponto crucial, porque cada vez que você fala em voz alta, o inimigo ele pega essa mensagem e ele usa contra você. Ele vai começar a enfiar minhoca na tua cabeça, como foi na minha. E foi um processo longo para tirar as minhocas. Você começa a sentir saudade de gente que só te fez mal. Você começa a ter lembranças de coisas como se fossem boas e elas não eram. E mais outras coisas, ou que você não vai ter solução, ou que não vai ter saída, ou que não isso e aquilo, ou ele vai te dar alternativas que não são boas, elas são boas momentaneamente, mas a longo prazo, na porta larga, só vai te trazer BO. Como foi pra mim, como foi essa casa que eu aluguei aqui. Usei a porta larga, só me lasquei. Se eu conhecesse Deus como eu conheço hoje, eu jamais estaria morando aqui. Então, que essa mensagem em forma de oração, eu tô orando de uma forma conversando com você, que te ajude, que te fortaleça, assim como eu tenho usado para me fortalecer. E se tiver que chorar, chora, porque o choro, Deus recebe teu choro, Ele conhece tuas necessidades. Vai para cima dele, conversa, Deus, me ajuda, me capacita, me dê paciência, que eu supere as coisas, ou resolve. Eu sei que você está trabalhando no sobrenatural, eu confio em ti, mas agora meu coração está doendo, então me ajuda. E desvia o foco, vai fazer uma caminhada, vai, sabe, fazer qualquer outra coisa, mas desvia o foco, porque senão o inimigo vem e ataca você. E aí fica 10 mil vezes pior para tirar. Uma hora eu vou ficar postando só sobre os ataques do inimigo que eu sofri. Desculpa de eu ficar puxando meu óculos, é que eu emagreci muito e ele não para de cair. E eu já tentei apertar 1000 vezes e não aconteceu. Não deu certo. Então essa é a minha mensagem, essa é a minha oração, esse é meu desejo, porque falar frases prontas ou esses grandes shows nas igrejas, né, que hoje a gente tem pessoas que são excelentes comunicadores, nem sempre vão tocar você da forma que uma pessoa como eu, que está vivendo o problema que às vezes você está vivendo, toca. Então é por isso que eu vim aqui. Eu ainda vou dar mais testemunhos para vocês, gente. Mas ainda eu preciso de mais tempo para estar preparada, porque gera gatilhos em mim. Mas eu vou compartilhar, e tem gente pedindo, tem gente chegando nova, e daí alguns depoimentos meus, eles estão lá para trás, nos Reels mais antigos, quando eu nem sabia mexer aqui no Instagram direito. Então eu vou contar mais, e que você seja abençoado em tudo aquilo que você precisa, que Deus esteja com você, mas que acima de tudo você esteja com Ele, porque Ele já sabe o que você precisa. E Ele quer você com Ele. Tenha fé e seja a pessoa que inspira outras pessoas a se interessarem por essa palavra viva, que funciona há milênios. Nunca foi alterada e jamais será alterada. O Deus é o Deus que criou o universo, é o Deus de ontem, o de hoje, o de amanhã e até a eternidade. Então, esse é o nosso Deus. É quem criou tudo, criou e nos deu todas as nossas capacidades, e que a gente consiga
dia a dia, e moldando a nossa capacidade de lidar com as dificuldades, de lidar com sentimentos que são muito tristes, como a ingratidão, como pessoas que querem nos prejudicar, ou eu tenho recebido mensagem, gente que, sabe, mora numa casa muito simples, porque o marido faleceu, o cunhado está tentando tirar a pessoa da casa. Que Deus toque o coração de todos os envolvidos nessa questão. É o que eu peço para Ele nesse momento, no momento de intervenção, para que Deus ajude essas pessoas. E para você que passa por uma situação parecida, que pode correr um perigo, seja despejo, seja coisa com banco, seja falta de... eu não sei. Ora o Salmo 121, porque ele vai jogar uma sombra sobre você. Você vai ficar escondido. Talvez aquela pessoa ela tire o pensamento de você daquele momento, te dê um tempo, enquanto isso Deus resolve ou de outra forma. Mas ora com fé. E eu tô aqui para ajudar vocês a interceder, mas eu preciso muito que vocês façam a parte de vocês. E essa comunhão é muito rica, e eu agradeço a cada um que ficou aqui até agora. Que Deus nos proteja, nos livre do mal, nos livre desses inimigos que nos rondam e só ficam esperando um momento para nos atacar. Que qualquer aliança que tenha sido feita contra nós seja quebrada em nome de Jesus. Que a gente tenha paz, que a gente tenha uma boa noite de sono, que ao acordar a gente se lembre que o Espírito Santo está dentro de nós para nos orientar, para nos corrigir, para nos guiar. Conversa com Ele, conta para Ele, leva para Ele suas demandas. E, pessoal, eu sou muito grata a cada um de vocês aqui e eu aprendo demais com cada mensagem que eu recebo. Então, continuem me escrevendo. Eu oro por vocês e eu oro com uma fé que é como se eu estivesse visitando vocês agora. O coraçãozinho de cada um, ou a casa de cada um que passa por alguma necessidade o mundo tá difícil, mas a gente consegue formar um time, gente. Vamos formar esse time. E como que a gente vai formar um time? Fazendo isso assim, ó, sendo exemplo, tentando falar uma palavra boa. Graças a Deus.